22 de julho de 2011, o terror tomou conta da Noruega. Uma explosão na zona de edifícios governamentais da capital Oslo tirou a vida de 8 pessoas. Poucas horas depois deste ocorrido, um tiroteio ocorre na ilha de Utoya, situada no lago Tyrifjorden, no condado de Buskerud, onde teve 69 vítimas. Esses dois ataques foram planejados por um ativista da extrema-direita norueguesa chamado Anders Behring Breivik. Então no vídeo de hoje, você vai saber um pouco mais sobre o que aconteceu nesse fatídico dia. Salve, salve rapaziada, meu nome é Digo Black e este é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente trouxe aqui uma história, uma trágica história que aconteceu lá na Noruega em julho de 2011, né, que foi um atentado onde um terrorista acabou tirando a vida de 77 vítimas. Mas antes de tudo, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like e também comentar outro tema pra gente apresentar aqui pra vocês no canal. Então conto com a ajuda de todos vocês e bora pro vídeo. Então, para começar a contar a história para vocês, né, no dia 22 de julho ali de 2011, às 15h20 do horário local ali, houve uma grande explosão próximo aos prédios onde se situava ali o gabinete do primeiro-ministro da Noruega, o então primeiro-ministro da época, né, que era o Jens Stoltenberg. A explosão ali gerou uma grande destruição, onde quebrou várias janelas de um prédio ali de 17 andares e acabou danificando também outros prédios ao redor, deixando ali 8 vítimas e diversos feridos. Nesta mesma área ali, como eu falei que era uma região importante ali para a Noruega, também ficava a sede do Ministério de Petróleo e Energia, que também foi bastante danificado, onde ele teve um incêndio nos seus andares superiores. Poucas horas depois deste atentado, ali na ilha de Utoya, no norte da capital, um homem armado abriu fogo contra participantes de um acampamento de jovens, que era organizado ali pela juventude do Partido Trabalhista da Noruega. Então o homem ali portava um fuzil Ruger e uma pistola Glock, ambos semiautomáticos, e ele percorreu ali a ilha, chamando os jovens, né, agrupando as pessoas ali, falando que iria protegê-lo. Ele estava vestido, né, um uniforme de policial, e ele acabou ali abordando as pessoas, dizendo que era uma vistoria ali de rotina por causa do atentado que tinha ocorrido anteriormente ali em Oslo. Então com isso ele começando a agrupar as pessoas ali, os jovens, ele começa a disparar contra eles. E então na ladeira ali perto da cantina ele já faz 13 vítimas logo ali que ele chega no acampamento. Depois ele pega e vai procurar, né, as pessoas, como eu falei, que ele vai atrás ali dos jovens, né, ele passa ali por um caminho ao longo da costa ali que se chama Caminho do Amor e faz mais 10 vítimas, e perto da bomba d'água ali que abastecia o acampamento ele faz mais 14 vítimas. O ataque então ali dura 72 longos minutos, né? E o homem então dispara pelo menos 186 tiros. E segundo os policiais, ele ainda tinha uma quantidade considerável de munição sobrando. A ilha ali de Utoya, onde estava ali situado o acampamento, ela tinha menos de 1 km², sendo 0,12 km², e muitos jovens pularam ali na água fria do lago para poder se salvar, né? E ouvindo o barulho de tiros, pessoas, né, em acampamentos vizinhos e pessoas que estavam em barco ali pescando no lago, né, ouviram os tiros e foram até a ilha para saber o que estava acontecendo e tentar socorrer as pessoas. E uma coisa que eu tenho que destacar aqui pra vocês é que o homem ali que tava fazendo esse atentado, ele ligou 2 vezes pra polícia falando que ia se entregar. Ele dizia que terminou a operação dele e que com isso ele ia se render, mas as 2 vezes ele desligou o telefone e continuou o massacre. E como ele tava com 2 armas semiautomáticas, né, e tinha muita bala pra poder atirar, ele atirava em todas as pessoas que apareciam e inclusive ele até vitimava os feridos, né. Eles viram ali que 56 das 69 vítimas que ele acabou fazendo ali no local, todas elas tinham um ferimento na cabeça. Então com isso, né, ele acabou fazendo 69 vítimas e deixando outras 110 feridas, porque ele usou uma bala de ponta oca, o que aumentava os danos no corpo das vítimas. E o que é mais triste ainda para dizer para vocês é que a maioria das vítimas tinham menos de 21 anos e a mais nova delas tinha completado 14 anos apenas 5 dias antes do ocorrido. Então quando a população e a polícia começou a saber dos relatos, né, que estava acontecendo um massacre ali na ilha de Utoya, no começo a polícia achava que era algum tipo de grupo islâmico que pudesse estar envolvido nesse ataque. Isso porque naquela época a Noruega participava, né, de algumas ações militares da OTAN lá na Líbia e no Afeganistão. E um relatório oficial da época não considerava a possibilidade de a extrema-direita construir uma ameaça séria à segurança nacional. Então com isso o jornal norte-americano ali, o The New York Times, comunicou que um grupo islamista até então não conhecido, chamado Ansar al-Jihad al-Alami, que traduzindo para vocês significa colaboradores da Jihad Global, emitiram um comunicado reclamando a sua autoria, falando que era deles a
autoria da explosão. E depois desse comunicado, os outros veículos de comunicação se apressaram em afirmar que os atentados na Noruega se tratava de mais um atentado terrorista de viés islâmico. Porém, eles tiveram que se retratar mais tarde, assim que a polícia norueguesa descartou a possibilidade e afirmou a suspeita de grupos nacionalistas. Então, com as buscas ali da polícia e toda a investigação, foi detido ainda na ilha Andersen Behring Breivik, um empresário norueguês de 32 anos, descrito como antiglobalista, nacionalista e que se considerava de extrema direita. E o suspeito então admitiu ter se vestido ali como policial e ter entrado ali no acampamento, e com isso ele foi levado até a delegacia, onde no seu interrogatório ele também confessou a autoria das explosões lá em Oslo, onde aconteceu 2 horas antes, né? Falando então que tinha deixado uma caminhonete lá com quase 1 tonelada de explosivos bem na frente ali da torre de 17 andares, onde ele fez 8 vítimas. E um caso bizarro aqui que eu tenho que destacar pra vocês é que a polícia prendeu, além do Anders ali, um jovem chamado Anzor Dojekaev, um adolescente sobrevivente de 17 anos que estava ali juntamente no acampamento. Isso porque o Azor tinha um corte de cabelo que era diferente do que ele apresentava ali no documento oficial dele. E outra coisa também era porque ele não tinha reagido da mesma forma que as outras pessoas tinham reagido com desespero durante o ataque. E o que mais chama atenção ainda é que este jovem, quando ele era criança, ele tinha testemunhado muitos assassinatos em massa lá na Chechênia. Mas isso foi o suficiente ali para a polícia suspeitar do Azor e achava que ele poderia ser cúmplice ali do Breivik. O jovem então foi despido, olha só o que eles fizeram com o coitado do menino. Ele foi despido e trancafiado em uma cela localizado poucos metros ali do Breivik, que era realmente o autor do ataque. Ele foi mantido assim por 17 horas, sendo interrogado sem a presença do advogado e sem poder falar para a família que ele havia sobrevivido. Então depois a polícia norueguesa ali vê o erro grotesco que fez, tá ligado? Eles foram obrigados, né, a libertar o jovem e ele poder voltar ali para a família dele. Mas falando um pouco do Breivik, né, que inicialmente foi descrito ali como fundamentalista cristão, ele nasceu em Oslo em 3 de fevereiro de 1979. E quando ele era jovem, ele foi isento do recrutamento ali do serviço militar do exército norueguês, então ele não recebeu nenhum treinamento militar. Em 1997, quando o Breivik tinha 18 anos, ele tentou entrar ali no mercado de ações e acabou perdendo ali 369 mil dólares, tá ligado? Mais tarde, aos 21 anos de idade, o Breivik trabalhou num departamento de atendimento ao cliente em uma empresa norueguesa. E de acordo com seus supervisores, ele interagia com pessoas do mundo todo e também era muito gentil com todos eles. Porém, um amigo próximo ali de Breivik afirmou que normalmente ele ostentava um grande ego e que podia facilmente perder a calma ali com pessoas originárias do Oriente Médio e também do Sudeste Asiático. De acordo com o chefe da polícia ali de Oslo, o Breivik era dono de uma empresa agrícola e que consistia em uma pequena fazenda lá no leste do país. E que em maio de 2009 ele registrou sua empresa sob o nome de Breivik Geofarm e que isso permitiu que ele comprasse grandes quantidades de fertilizantes, o que mais tarde ali ele usaria para poder fazer os explosivos lá dos prédios oficiais em Oslo. Isso, claro, sem levantar suspeita, né? Porque como ele tinha uma empresa, digamos assim, ele poderia comprar grandes quantidades de fertilizantes, como eu disse. E antes do ataque, o Breivik ainda estava cadastrado no registro estatal como adquirente de 2 armas, que era ali o fuzil Ruger e a pistola Glock. E foi possível ele comprar essas 2 armas porque ele já tinha gosto pela caça e já tinha outras 2 armas de caça. Então por isso que ele poderia comprar essas 2 armas semi-automáticas. E outra coisa é que entre 1999 e 2006, o Breivik foi membro do Fremskrittspartiet Partner, que é o Partido do Progresso, que é um partido no qual defende maiores restrições a imigrantes. E entre 1997 e 2006, o Breivik participou ativamente da juventude do Partido do Progresso, tendo servido em várias funções, inclusive na presidência da filial de janeiro a outubro de 2002 e também como diretor dessa mesma filial entre outubro de 2002 e novembro de 2004. O Breivik, inclusive, ele se manifestava muito em blogs, né, escrevendo e disseminando tudo que ele queria fazer, onde no dia do ataque ele publicou na internet um manifesto de sua ideologia intitulado 283, uma declaração europeia de independência. E nesse manifesto, o Breivik ele expressava suas visões do mundo e que incluía ali o conservadorismo cultural radical, ultranacionalismo, islamofobia, homofobia, racismo e antifeminismo. E também ele considerava ali que o marxismo cultural e o Islã eram 2 maiores ameaças à cristandade moderna. Nessa ocasião ali, ele assinou seu manifesto usando o pseudônimo de Andrew Breivik, autoproclamado como Cavaleiro Templário da Noruega. Então ele se autoproclamava ali um cruzado, né? Um guerreiro das cruzadas, como eu posso dizer pra vocês. Na época ali, o jornal Dagbladet definiu Breivik como um islamofóbico, pró-Israel, anti-imigração, hipernacionalista e relativamente intelectual, porque ele havia sido criado ali na zona oeste de Oslo, a parte sendo mais rica e burguesa da cidade. Então no caso ele teria tido uma boa educação, né? Teria vivido muito
bem, só que ele teria ali uns conflitos de pensamentos para poder vir a fazer esse atentado. Então, no dia 29 de novembro de 2014, sendo ali 4 meses depois do atentado, o grupo de psiquiatra emitiu um relatório diagnóstico falando ali que o Breivik sofria de esquizofrenia paranoide e que se encontrava em estado psicótico durante o atentado. Porém, mais tarde, ali, a avaliação psicológica ordenada pelo tribunal concluiu que os atos de Breivik foram resultados de um narcisismo patológico e que essas ações derivavam de crenças extremistas supervalorizadas e não de delírios causados por alguma enfermidade cerebral. O Breivik ali, segundo os pesquisadores, seria chamado de terrorista em busca de fama. Isso por quê? Porque ele escolheu ali ser capturado, onde ele também tinha publicado as coisas ali nos blogs e querendo assim aumentar sua notoriedade. E outra coisa que ele queria que o público ali visse ele como um lutador pela liberdade, agindo ali contra as ameaças imaginárias islâmicas que ele tinha, onde na verdade ali ele era um cara cheio de fantasias de ódio que precisava de conexões sociais e ocupações significativas. Então o Breivik começou a ser julgado ali pelo Tribunal Distrital de Oslo em 25 de julho de 2011. E como a polícia ali temia que o Breivik pudesse mandar algum recado para algum dos seus cúmplices, eles decidiram fazer a audiência totalmente fechada, sem nenhuma mídia e sem nenhum espectador. E em vez de optar ali por um julgamento público, o juiz, o King Höger, realizou uma coletiva de imprensa depois ali do julgamento para ler as decisões do tribunal. Então a promotoria ali norueguesa queria condená-lo por alta traição e crimes contra a humanidade. Porém, as acusações ali acabou indiciando o Breivik por crimes de terrorismo. E lembra que eu disse para vocês que o Breivik já tinha confirmado lá para os policiais na ilha que ele tinha feito todo aquele atentado e também no tribunal ele confessou de novo que tinha feito os 2 atentados. Porém, em nenhum momento ele demonstrou remorso e inclusive se declarou inocente de quaisquer crime, afirmando que não reconhecia o sistema judiciário ali da Noruega como legítimo para julgá-lo. Então o promotor distrital, o Christian Haslo, pediu que o Breivik fosse detido por 8 semanas sem acesso à correspondência ou visitação, sendo que ele foi preso preventivamente, né? Isso porque ele justificava ali que o Breivik era altamente perigoso para a sociedade e que deveria ali ficar confinado para a segurança de si mesmo e também da coletividade. Então, acatando ali o pedido da acusação, o Breivik foi ali preso preventivamente, sendo que ele ficou 4 semanas em completo isolamento. Depois disso ali, o Breivik foi levado ali até a ilha de Utoya para poder recriar ali as ações que ele fez no dia do massacre. Porém, nem a mídia ali, nem o público foram alertados sobre essa operação, que mais tarde ali a polícia explicou que a movimentação surpresa foi necessária para evitar a comoção ali social e que considerava menos ofensivo para as pessoas ali, os sobreviventes e as pessoas afetadas ali no atentado, sobre a qual a reconstituição ali do crime estava sendo feita, né? E apesar de diversos barcos e helicópteros ali no local, né, fazendo aquela toda a reconstituição, as pessoas que iam até o local largar suas lembranças, suas homenagens ali para as vítimas, né, eles não perceberam do que se tratava. Então tudo agiu perfeitamente como a polícia tinha planejado. E eles falaram que o Breivik não expressou nenhuma reação quando retornou ali para Utoya e também não demonstrou nenhum remorso, como ele havia feito também no tribunal. O julgamento final então desse processo aconteceu em 16 de abril de 2012 e durou 3 meses, acabando em 19 de junho de 2012. O Breivik falou novamente, né, que ele era o autor do crime, mas novamente declarou inocente, afirmando que o assassinato em massa se fazia necessário e que era de acordo com as suas convicções ideológicas. E para ele ali, o objetivo principal do processo jurídico era que ele não fosse considerado louco ou psicótico, e na sua visão, né, isso faria com que o significado da mensagem que ele queria passar para o público se perdesse. Então, em 24 de agosto, o Breivik ele foi finalmente considerado mentalmente capaz por um grupo ali de 5 psiquiatras e considerado assim penalmente responsável pelos atos. Ele foi então condenado a cumprir uma sentença de 21 anos de prisão em regime fechado, sendo que essa pena ele pode ser repetidamente prorrogada a cada 5 anos, desde que o terrorista ainda seja considerado como uma ameaça para a sociedade. Essa sentença é a máxima permitida pela lei norueguesa, só que é a única maneira ali no país de sobreviver uma espécie de prisão perpétua. Então, enquanto eles acharem que o Breivik for ali perigoso para a sociedade, eles vão aumentar aquela pena em 5 anos e o cara vai ficando. Após ali a condenação, o Breivik sorriu, né, e fez a saudação nazi em frente aos juízes e pediu desculpa aos extremistas por não ter feito mais pessoas vítimas durante os ataques. O criminoso ali ainda ficou satisfeito pela condenação, de modo que não foi duvidoso ali a sanidade mental dele, né, e de sua ideologia, e com isso ele não pretendia ali recorrer da sentença. O massacre ali cometido pelo Breivik iniciou então um forte debate sobre a legislação armamentista ali na Noruega, inclusive os seus impactos sociais. Em um relatório ali publicado em 2012 foi proposto por especialistas a proibição de armas semiautomáticas no país, embora apresentasse exceções no projeto de lei, com a exceção, né, para atiradores profissionais, por exemplo. Então, em fevereiro de 2014, o Breivik ali começou a iniciar uma greve de fome em sinal de protesto pelas condições de sua prisão. Ele escreveu 4 páginas e nessas 4 páginas tinha ali cerca de 12 exigências, e uma dessas exigências era que a prisão ali trocasse o PlayStation 2 que ele estava usando por um videogame mais moderno da época, né? E se você deve estar se perguntando, pô, o cara fez todo esse
atentados e ainda jogava videogame na prisão, a gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala sobre o melhor país para se ser preso e tem várias cadeias onde tem, mano, muita regalia pro preso, onde ele também tem que fazer algo pra merecer e tudo mais, mas se você quiser ver, vai aqui no canal e assiste. E outra coisa era que ele queria ter o acesso ao computador, que todo preso lá na Noruega tem, né, mas só que eles não têm acesso à internet, porque ele só usava, né, uma máquina de escrever que tinha tecnologia lá de 1873. O seu advogado, então, levou esses pedidos até a Corte Europeia, porém, seus pedidos foram negados ali pelo órgão. Já no ano depois, em julho de 2015, o Breivik foi aceito como aluno na Faculdade de Ciências Sociais norueguesa, porém, caso ele quisesse, ele cursar a disciplina, ele teria que fazer direto da prisão. Algo que provavelmente ele não ia querer, né, porque ele ia querer provavelmente sair da prisão, né. Já no ano de 2017, após ser impedido ali de publicar um livro que ele escreveu na prisão, o Breivik retornou aos noticiários após ele mudar o nome dele para Fudtol Hansen, que é um nome considerado incomum entre os noruegueses, apesar do Hansen ele ser bastante comum entre eles, mas isso porque a palavra ali, Fitchod, não sei se pronuncia assim, desculpe galera, significa idiota na língua oficial do país. E agora, recentemente, nos primeiros meses aí de 2022, a justiça norueguesa negou o pedido de liberdade condicional do Breivik, que ele declarou ali que estava se comportando na prisão e por isso ele tinha esse direito, e não foi só porque eles acharem o Breivik ainda perigoso, mas sim porque ele começou ali na audiência fazendo a saudação nazi para os juízes. Além disso, ali na ocasião, o Breivik também aproveitou a atenção que recebeu da mídia ali para propagar a ideologia da extrema direita, exibindo mensagens em inglês que diziam: parem o seu genocídio contra nossas nações brancas. Também ali na audiência ele culpou a radicalização online por seus crimes, dizendo que uma rede de extremistas sem líderes o motivou a cometer tais atentados. E ele também alegou que sofreu lavagem cerebral e que seguiu o comando para estabelecer o Terceiro Império Alemão, acrescentando ainda que ao ser liberado pretende concorrer ao parlamento ali da Noruega para continuar ali a luta pela supremacia branca através de viés pacíficos. A corte então avaliou ali que existe um risco óbvio de que se ele retornar à sociedade, ele pode sim voltar a fazer ataques como o de julho de 2011. E o júri então determinou um prazo de no mínimo 10 anos para que o Breivik possa solicitar a liberdade condicional novamente. Os dois ataques que aconteceram ali na Noruega foram os mais mortais desde a Segunda Guerra Mundial, e uma pesquisa feita ali no país descobriu que 1 a cada 4 noruegueses conhecia alguém afetado pelos ataques. Bem galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei o assunto aqui. Se vocês quiserem mais assuntos, já sabem, né, comenta bastante aí qual assunto vocês querem que a gente traga aqui no próximo vídeo. Me segue lá no Instagram, @DigoBlack, deixe seu like, comente, ativa a notificação e também se inscreve se você não é inscrito, porque a gente tá com a meta de bater 150 mil inscritos e conto com a participação de todos vocês. Beijo forte, abraço, tamo junto galera.